Olá, boa noite. Como estamos nessa noite de quinta? Que bom ver vocês aqui. Aquele famoso momentinho para aguardar um pouquinho, as pessoas entrarem. Olá, boa noite. Quinta-feira de calor em São Paulo. Tô animada hoje. Essa semana tem sido intensa, né? Recebi uma DM hoje falando, nossa, só tapa na cara essa semana. Ai, gente. É a realidade, né, da psicologia, da vida. Olá. Espera aí mais uns 2 minutinhos e a gente começa com o assunto de hoje, dependência emocional. Eita, assunto bom, hein? Raro. Dependência emocional, quem nunca passou por isso? Olá, sejam bem-vindos. Bom, fazer uma rápida recapitulação dessa semana. Segunda-feira, nós falamos sobre transtornos de ansiedade em mulheres e sobre foi Man Interrupting. Na terça-feira falamos sobre nossa, gente, puxado. Me dá uma colinha aí da terça. Ai, o que foi? Tem aqui. Verdade. Crenças centrais. Crenças centrais na terça e mansplaining. Foi isso. Ontem nós falamos sobre gaslighting e sobre... ontem foi só sobre gaslighting, né? E o Dia da Mulher, verdade. E hoje, dependência emocional e appropriating. Aliás, vocês viram a publicação sobre appropriating? Gente, é muito comum, tá? Principalmente no ambiente de trabalho. É bem comum. Sejam bem-vindos. Ai, que bom que vocês gostaram do tema. Oiê. Ótimo. Então, bom, vamos lá, vamos começar hoje. Respondendo aqui a pergunta, eu uso TCC, tá? Terapia Cognitivo Comportamental. Porém, eu uso também outras linhas teóricas para explicar assuntos que fazem mais sentido com outras linhas teóricas, né? Então, no caso, dependência emocional, dá para fazer essa junção entre TCC e psicanálise também. Hoje eu vou falar bastante sobre conceitos psicanalíticos, inclusive, tá? É diferente. Mas que vão fazer sentido. Eu acho que o psicólogo, ele deve conhecer as abordagens e utilizar o que for melhor elaborado, né, para cada assunto. Porque o objetivo da psicologia não é separar abordagens, o objetivo da psicologia é ajudar as pessoas, né? Então, se tem aí uma linha teórica que é super especialista em um assunto, é bom usar ela para falar sobre esse assunto. Mas dá para fazer uma junção também.
que TCC é realmente bem eficaz com várias coisas. Bom, vamos lá. Sobre dependência emocional, eu recebi algumas perguntas hoje, que foi muito bom. Eu vou respondê-las. Mas antes de responder, eu acho muito importante a gente entender o que é, né? Trazer um contexto. Isso é uma coisa que é muito comum as pessoas verem isso no cotidiano ou passarem por isso e realmente não saber o que é, assim, não entender que tá sendo dependente emocional, não entender as suas próprias emoções, nem o letramento básico das suas emoções e também dar maus conselhos, né, para as amigas, para os amigos do tipo, bom, se é isso que você quer, então tá bom, né, então ótimo, então vamos aqui te acolher nessa volta desse relacionamento que muitas vezes é abusivo, né? E é complicado porque na dependência emocional a gente vê a pessoa declinando, né? A pessoa perdendo o brilho, perdendo a identidade aos poucos e se tornando completamente dependente do outro. Como fiz nos últimos dias, e acho que com essas lives vocês já conseguiram perceber que eu sou toda nerdola de artigo científico. Eu uso isso muito na vida. Eu vou dar uma explicação embasada aqui no estudo que eu fiz. Eu coloquei vários artigos aqui, montei aqui um texto que faz mais sentido, porque eu acho importante ser acurado, né, com a ciência, no caso com a verdade aqui. Como eu fiz também nos outros dias, eu vou trazer um trecho e explicar na sequência para ficar bem didático, para a gente conseguir entender o que é, né? Lembrando que conhecimento é poder, tá? Conhecimento é libertação e esse o intuito dessas lives. Bom, vamos lá. Primeiro, uma definição de dependência emocional. Bem simples. Dependência emocional é caracterizado pela necessidade de estar em um relacionamento a fim de se atingir estabilidade emocional. Lembra disso? Tal patologia se assemelha à dependência de substâncias, tanto em relação à sintomatologia quanto os processos neurais envolvidos. Então aqui a gente já consegue perceber que não é brincadeira, não é frescura, não é drama, não é a pessoa que gosta de sofrer, tá? Isso daqui é um processo sério de vício mesmo, né? Como a gente tem esse costume muito feio de negligenciar nossas emoções, a gente não percebe o quanto elas são importantes para definirem os nossos comportamentos, todos. Então, assim, a dependência emocional é aquilo que você... uma necessidade emocional que você não consegue suprir sozinha, que você busca na outra pessoa e ela se torna a responsável por todas essas suas emoções. E isso é muito viciante porque nós não conseguimos viver sem emoções. Beleza. Os indivíduos, de forma geral, perdem suas identidades para viverem em função do outro. E até mesmo passam a aceitar mais abusos nos relacionamentos. Aqui, mais pra frente, ainda hoje, a gente vai perceber o quão relacionada está a dependência emocional com o abuso em relacionamentos, tá? Tá diretamente relacionado. A dependência emocional se divide em 3 tipos, e aqui a gente começa a entender mais ou menos como se forma em cada indivíduo, que é bem diferente, tá? O apego ansioso, a dependência exclusiva e a dependência emocional. O apego ansioso é identificado como uma ansiedade por medo da separação. Esse é o apego ansioso, ansiedade por medo de separação. Por medo de separação do cônjuge, causado pelos sentimentos de abandono e fraco vínculo afetivo. Esse é o primeiro. A dependência exclusiva é identificada como uma dedicação exclusiva ao parceiro.
como se não houvessem outras pessoas que as importassem mais do que o parceiro. Essa é a número 2. E a número 3. A dependência emocional, caracterizada como uma necessidade suprida a partir do parceiro, necessitando a todo custo ficar com o parceiro, mesmo que ele seja um agressor. Ok, então a gente tem aqui 3 tipos principais. Uma pessoa, ela pode ser contemplada com as 3 coisas, mas geralmente é contemplada com um desses tipos de dependência emocional. Então, o ansioso, que é aquele medo da separação, o exclusivo, que é aquele que nada é mais importante do que a pessoa, o relacionamento, e a dependência emocional tradicional, que é essa das emoções, que todas as emoções ficam na mão da outra pessoa. Bom, tendo isso muito claro, agora a gente consegue se encaixar em caixinhas, né? E se enquadrar em caixinhas. A teoria dos afetos, né? A teoria das afetividades com relação ao outro, ao estilo de apego, ela é de Bowlby. E o Bowlby é um psicanalista, tá? Então, quando a gente fala disso, aqui a gente está falando um pouco de psicanálise. Bom, o nome desses vínculos a gente vai trazer como os vínculos de uma pessoa que tem um certo tipo de apego em um relacionamento de dependência emocional. A gente vai chamar esse vínculo de vínculo traumático, tá? Esse vínculo traumático é a noção de que as emoções fortes de um bom ou um mau tratamento aplicadas de forma intermitente podem produzir uma insegurança, e isso contribui para o desenvolvimento do apego. Então aqui a gente está falando de infância, tá? A gente está falando da pessoa que cuidou, então o cuidador ou a cuidadora. A gente aprende tudo, a gente não nasce sabendo de nada, tá? Essa é a primeira coisa. Quando o cuidador ou cuidadora tem um tipo de ensino de emoções, um ensino de apego ou ensino de afeto mesmo, intermitente, como gaslighting, que a gente falou ontem, que é essa luz que acende e apaga. Isso contribui para uma insegurança muito grande do bebê. E essa insegurança, ela é uma das causas principais pro adulto com uma dependência emocional, porque nunca se sabe qual será o próximo passo, como vai ser quando será a próxima demonstração de afeto, quando será a próxima gota de emoção, sabe? Então, isso contribui muito para o desenvolvimento do apego de cada indivíduo. Como o indivíduo vai fazer esse desenvolvimento em si depende dessa intermitência no vínculo traumático na infância. Ok. Dessa forma, a chave para compreender a permanência das mulheres em relacionamentos abusivos, lembrando que é a Semana da Mulher, pode estar voltada para 2 parâmetros fundamentais: o desequilíbrio de poder e o abuso intermitente. Então, o desequilíbrio de poder está relacionado à hierarquia nos relacionamentos amorosos, à medida que a vítima percebe essas demonstrações de poder, operacionalizada por meio da violência. Mas ela negativa será a sua autoavaliação. E menos provável de sair desse relacionamento será precisando cada vez mais de um dominador. Então, tá, aqui a primeira questão é o desequilíbrio de poder. Em um relacionamento com uma dependência emocional, o desequilíbrio de poder ele é muito evidente. Há uma pessoa que claramente é a dominadora e uma pessoa que claramente é a submissa nessa relação. Por quê? Porque a pessoa que tem um tipo de apego que tende à dependência, essa pessoa ela sempre vai esperar do outro. Porque foi assim que ela aprendeu como é apego. Foi assim que ela aprendeu o que é
amar, né? O que é estar junto com alguém. É esperar do outro o que o outro tiver para dar, porque ela se esvazia, certo? Então, há essa clara hierarquização das coisas. Gente, tô toda embolada hoje, acho que é porque é quinta. Desse modelo de relacionamento, certo? Então, essa é a primeira coisa. À medida que esse relacionamento vai se estabelecendo com mais força, é a mesma medida que a pessoa que se torna completamente dependente emocionalmente fica cada vez mais dependente de ter uma pessoa dominadora ali. Porque esse processo de esvaziamento, ele é constante, ele não para, até a pessoa chegar no zero. E aí realmente não vai conseguir sair. E isso, obviamente, também torna muito mais difícil sair desse relacionamento, né? Quando você tá chegando ali perto do zero e a outra pessoa tá chegando perto do 200, né? Que é o seu e o dela. Isso em questão emocional, tá? Tá. A autoestima é definida como um conjunto de sentimentos e pensamentos acerca de si próprio. Mulheres vítimas de violência podem expressar de forma negativa com a autoestima, bem como a autoestima pode atuar como um moderador na relação para aumentar os sintomas de depressão e ansiedade. O mediador na relação da violência doméstica com os sintomas de depressão é a autoestima. Então aqui temos mais um agente aí nessa conversa, autoestima, né? Todas essas coisas, pessoal, que eu tô trazendo aqui, elas são o resumo do resumo da situação, tá? Então eu tô trazendo os personagens principais aqui. Um deles é a autoestima. A autoestima, ela tá diretamente ligada também com essas psicopatologias de ansiedade e depressão. Novamente, por isso que essa discussão se faz tão presente aqui nesse Instagram de psicologia, né, de saúde mental. Porque em relacionamentos de dependência emocional, as chances da autoestima serem minadas totalmente, da mulher principalmente, são muito altas. E isso traz outras consequências, além da baixa autoestima, né? Além de se olhar no espelho e não se gostar. Então, isso faz a diferença também no processo de cura, no processo de transformação. É colocar uma atenção completamente especial na autoestima e perceber aonde que está sendo minado esses pontos. Ótimo. Além disso, a mulher dependente apresenta a maior autonegação, outro personagem. Isso é, rejeição da realidade, acreditando que o relacionamento não tem problemas. Aqui tá muito parecido com gaslighting, vocês lembram? Porque é muito difícil a gente reparar as coisas que não são tão óbvias, certo? Isso vem, né, do dia a dia, enfim, eu apesar de ter muitas críticas, eu entendo que é normal, assim, essa negligência emocional no dia a dia. Então, fica difícil pra gente perceber o que não é óbvio e escancarado na nossa cara. Do tipo, uma pessoa chegar em você e te xingar de tudo quanto é nome, e te bater e ir embora. Poxa, essa pessoa não faz isso, né? Mas ela, aos poucos, ela me dá doses de afeto, preocupação e carinho. Ao mesmo tempo ela tira e fica omissa e distante, ao mesmo tempo ela fala alguma coisa que não me cai bem e aí eu acho estranho, fala para os outros, ao mesmo tempo ela me invalida, ao mesmo tempo ela me fala frases que me fazem sentir muito mal comigo mesma e com a minha autoestima, mas às vezes ela me dá flores e às vezes me leva para... Então todo esse processo é estranho, parece normal, né? Mas não é. E se você percebe que todo esse processo faz você ficar mais calada do que você falar, o que você tá sentindo, o que você tá pensando, sabe? Então, claramente não é um processo saudável, tá te fazendo calar. E te fazer calar é você entrar em negação, te fazer calar é você entrar em baixa autoestima, entrar em naturalização, que foi uma coisa que eu também comentei essa semana.
esse conceito. Então, esse personagem aqui, ele é muito importante, o da autonegação. Porque é um personagem que tá diretamente relacionado também com a ansiedade alta, sabe? Quando a gente consegue perceber esses personagens no nosso dia a dia, a gente para de falar, nossa, eu não entendo porque eu sou tão ansiosa, sabe? Comece a perceber os agentes da sua ansiedade. Os agentes da ansiedade não são culpa sua, tipo, eu sou ansiosa e a culpa é minha. Não, poxa, tem motivos, todas as coisas têm motivos pra acontecer. Então, aqui tá mais um personagem importante. Ok, estamos finalizando a conceituação, tá? E eu já vou entrar nas outras fases aqui dessa nossa conversa. Bom, aqui é um dado demográfico, tá? Então, o estudo demonstrou que mulheres com faixas etárias entre 18 e 33 anos possuíam dependência emocional mais forte do que mulheres com a faixa etária acima dos 34. Ainda observamos que nesse grupo de mulheres que o processo psicológico testado foi mais forte, ou seja, uma relação entre abuso psicológico e dependência emocional apresentou maiores resultados entre mulheres de 18 a 33 anos. Esse daqui é um dado demográfico, né? E tem outro também, que é mulheres com idade entre 32 e 34, especificamente, apresentavam níveis mais altos de dependência exclusiva, que é aquele tipo de dependência do foco, tudo que importa pra mim é o meu relacionamento, e apego ansioso, que é aquele apego, ansiedade de separação, né? Não, ansiedade de ficar longe, não quer ficar longe de forma alguma. Isso é, quanto mais apego ansioso, maior será seu medo de perder o seu parceiro ideal. Que aí aqui a gente volta na discussão de segunda-feira, né? Do que é o machismo na nossa sociedade, o que ele faz com que as mulheres acreditem, né? De que uma mulher que não se casa, uma mulher que não tem seu parceiro ideal, é uma mulher descartável, porque uma mulher, para a sociedade, é um objeto que deve ser possuído, é um objeto de serviço. Negligenciando 100% as emoções femininas. Inclusive, todo esse processo de dependência emocional, ele é muito mais forte em mulheres justamente por conta dessa facilidade em esvaziamento total emocional que culturalmente se é imposto em cima da mulher, sabe? Do tipo, mas como assim? Para que você realmente quer sentir? Por que você só não, sabe, fica quieta e vive a vida e aceita as coisas? Como se fosse obrigação, sabe? Seguir essa linha de produção mesmo. Seguir sendo objeto na linha de produção. Então, enfim, novamente, a misoginia, né, o machismo, ele é muito violento mesmo. São coisas violentas mesmo. Que fazem com que as mulheres fiquem muito mais dependentes emocionais, muito mais ansiosas e entrem nesses ciclos de relacionamentos de grande dependência afetiva e financeira também, muitas vezes. Essas coisas estão muito ligadas a abuso. Existe uma relação muito forte entre abuso emocional, relacionamento tóxico e dependência emocional. Muito forte. E existe uma relação ainda mais forte entre abuso psicológico em um relacionamento, baixa autoestima, dependência emocional, e que essa pessoa, a partir dessa tríade, nunca consegue sair desse relacionamento justamente porque se consegue sair, se vê completamente sozinha e não consegue dar continuidade na vida, né? E tentar fazer outras coisas. Essa foi a conceituação, tá? Eu vou ler aqui o que vocês me mandaram e também as perguntinhas. E aí a gente fala sobre o processo de cura, tá? Sim. Você vai falar mais sobre cada tipo de dependência.
Não exatamente hoje, cada tipo de dependência é um assunto muito extenso, é toda uma teoria de Bowlby. É, e também é um pouco outro assunto mesmo, assim. É claro que aqui esses tipos de esses tipos de dependência é bom deixar conceituado de início para conseguir uma certa identificação, mas cada uma é muito extenso. Então acho que cada uma merece uma live, sabe? Mas a conceituação geral é essa, tá? Sobre dependência ansiosa. O apego ansioso ele é esse que a pessoa não consegue ficar longe da pessoa, né? Bom, sabe quando... Isso acontece muito, isso acontece comigo com meu cachorrinho, por exemplo. Eu não consigo... Eu saio de casa, eu desço na rua, ele já começa a chorar muito, já começa a gritar, ah, meu Deus do céu. O nome disso é a dependência de apego ansioso. Ao mesmo tempo que eu penso assim, ah, não, mas eu não tenho isso com relação a ele. Aí eu saio 2 horas de casa e fico com muita saudade do meu cachorro, também quero vir aqui ficar com ele. Esse é um tipo de apego ansioso. Porque é um apego que ele foi construído em dissociação dos seres, assim. É um apego que desrespeita completamente individualidades. E isso, claramente, com relação a esse tipo de relação aqui, mas em relacionamentos amorosos, que são muito diferentes, né? Que tem um outro indivíduo também completamente formado nessa relação. Isso tem muito a ver com como a gente aprendeu a se relacionar na infância, do tipo, se você ficava muito sozinha e não tinha menor suprimento emocional de quem você precisava ter, ou se você nunca estava sozinha, sabe? E não conseguia dissociar você do outro emocionalmente de forma alguma. Então, essas duas coisas podem contribuir com a formação do apego ansioso, de você não conseguir se separar, sabe, da pessoa, né? Isso ser uma dor muito grande. E não somente dor, mas uma insegurança muito grande. Essa separação causa insegurança absurda. A pessoa sair da sua vista, e agora? Estamos juntos? Ainda estamos juntos? Ou não? Então, o apego ansioso é mais ou menos assim, deixando também de forma resumida. Beleza. Esses foram os comentários daqui. Vou responder as perguntas da caixinha. Aqui, a primeira. Como ajudar alguém a retomar sua voz, mesmo que ela continue na relação? Relação de décadas. Ótimo. É isso, né? É muito importante ter uma rede de apoio. Se você conhece alguém que tá passando por uma dependência emocional, é importante que você demonstre apoio, sabe? Demonstre presença para essa pessoa. E mais do que isso, que você... Porque, novamente, né? Pra pessoa, a pessoa ela entra em autonegação. Então, pra pessoa, às vezes, é muito difícil que ela perceba que ela tá numa dependência emocional, principalmente se a pessoa ela tiver respostas agressivas, né? A gente fica um pouco com receio, mas é importante que isso seja dito, tá? Se você se importa com essa pessoa, se você quer ajudar, e traga evidências, né? Obviamente, porque senão vai parecer pitaco, opinião, e até eu, que sou psi, tenho essa impressão, assim, também, às vezes, quando eu comento coisas com as pessoas que eu tenho proximidade, né? Então, é importante que você traga as coisas reais. Ótimo, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, essa pessoa ela vai precisar entrar em uma jornada de retomada de si, certo? Porque na dependência, como eu expliquei hoje, as coisas foram tomadas, né? Então,
como ela vai precisar entrar nessa jornada, é preciso que você apoie ela e que você incentive ela. Enquanto terceiro, nesse processo, é isso que você pode fazer. Apoiar e seguir junto com ela aí essa jornada. A jornada é o seguinte, o processo ele tem 2 pontos principais. O primeiro é destruir esse ecossistema de desequilíbrio de poder, né? Que é uma das bases principais. E o segundo é entender como o abuso intermitente tem influência sobre você, descobrir quando isso acontece e trazer à luz, uma luz constante a essa situação. Para fazer essas coisas, é necessário passar por alguns passos, tá? O primeiro passo é a identidade. Então, é passar do ponto de viver em função do outro para viver em função de si. Aqui a gente está falando bastante do tipo de apego exclusivo, né? Mas também, de certa forma, a gente fala sobre todos os outros, né? Porque eles estão muito ligadinhos. Então, é a função de identidade. Como é que eu entro na minha jornada de redescoberta da minha identidade, de carinho, né, de identidade? A nossa identidade, ela se forma em uma fase específica da nossa vida, segundo teorias de desenvolvimento humano, que é a fase da adolescência, e é por isso que os adolescentes, eles são tão peculiares, eles precisam tanto de grupos. Porque nesse momento está se construindo a ideia de identidade. É claro que a nossa identidade, ela é mutável. Não, as pessoas não mudam. Sim, gente, as pessoas mudam. A identidade, ela é mutável, e ela é mutável durante uma vida inteira. Porém, você se reconectar com o que você aprendeu a ser enquanto gente, é você ter lembranças dessa fase, sabe? É você lembrar como foi esse seu processo e o que você aprendeu durante esse processo, suas conquistas e as suas derrotas. E todo esse processo da adolescência, ele é bem solitário. Então, é preciso que você retome um pouco esse processo identitário mesmo. Quem é você? A partir do que você lembra o que você passou, você começa a ir em função do... A partir disso, quem você quis ser? E hoje, quem você quer ser? Como isso se diferencia? Quem é você fora desse relacionamento? Sabe? Quem é você antes disso? Quem você quer ser depois disso? Como se você fosse sozinha no mundo. Quem você gostaria de ser? E aí isso já é uma fase 3, assim, do processo de identidade depois da fase adulta, tá? E depois de um relacionamento de dependência emocional. O segundo passo é o passo da autoestima. Lembrando que a autoestima é o pensamento sobre si próprio, né? Como a pessoa se vê. E esse segundo passo, ele é bem complicado porque a gente volta a falar de crenças, né? Que foi o assunto de terça. Então, a gente volta a falar de crenças centrais e como a gente começa a se ver com relação ao mundo, nosso lugar no mundo, como a gente forma o nosso coraçãozinho, coraçãozinho que eu digo da cabeça, né? Como a gente forma o núcleo de todos os pensamentos que vão vir com relação a nós mesmos. E aí é preciso, para o processo de autoestima, é preciso entender bastante sobre quais são as suas crenças mais fortes, as suas crenças nucleares mais fortes, e quais são os pensamentos que derivam delas. E aí, da onde vieram na sua formação, e aí a gente está falando de infância, no caso, e atualmente como isso impacta e como esse seu relacionamento impactou a sua crença nuclear, como eles conversaram, sabe? E aí, a partir desse entendimento,
conseguir trazer argumentos viáveis e aceitáveis, né? Porque não é tudo que é aceitável para nossa cabeça. Então, argumentos aceitáveis e viáveis para fazer um exercício diário de mudança de visão sobre si mesmo, né? Só que, claro, com bases que fazem sentido. Por exemplo, e aqui quando eu falo sobre encaixe, eu vou dar um exemplo. A pessoa tá triste, chateada, aí chega alguém e fala, não fica triste. Pronto, resolveu. Resolveu tudo, era isso. Não era isso, né? Não encaixa, não era o que a pessoa estava precisando. Então, aqui no processo de autoestima, a gente precisa entender o que é, de onde vem, como se formou, para aí sim trazer os argumentos necessários e feitos artesanalmente para aquilo, para aquela situação. Para como em momentos de mantra a pessoa conseguir mudar os pensamentos sobre si e também os comportamentos que tem com relação a si. O processo de autoestima também é um processo de autocuidado, tá? E autocuidado também se dá com comportamentos. E comportamento é trabalho, tá? Não vem sozinho, precisa fazer ativamente um esforço. Então, é um processo custoso, mas é um processo real. Bom, em terceiro lugar é entender o seu tipo de apego e como isso surgiu também. E aí, aqui que tá, né, como é muito extenso essa questão, para cada pessoa isso leva algumas sessões, tá? Para entender o tipo de apego. E não somente entender, mas também para aceitar, porque na terapia nem tudo é tão fácil de se aceitar. Às vezes a gente se depara com... Principalmente agora que eu tô falando bastante de psicanálise nessa live, existe um processo de negação muito forte. Porque se isso não tá claro pra você, é porque isso te machuca. E se te machuca, não é fácil que você escute, sabe? Mesmo que seja da sua própria boca falar. Então, é um processo de entender o apego que você tem, como ele foi formado, e às vezes até culpar algumas pessoas da sua vida por isso, e tirar a culpa de você, né? Porque aqui no processo também de dependência emocional, a pessoa se sente muito culpada sobre todas as coisas. Então, conseguir, de certa forma, entregar as responsabilidades de quem para quem, para desenrolar esse entendimento sobre si. Entender o seu tipo de apego, tem formas de lidar com cada tipo de apego, formas para lidar de forma melhor com cada tipo de apego. Então, esse também é um processo de cura aí, né? E de independência. O próximo é a gratificação emocional de outras formas, então é encontrar outras maneiras em que você possa usufruir do seu tipo de apego que faça mais sentido, que seja mais saudável, e outras formas que sejam mais independentes mesmo, de conseguir suprir as suas emoções, né? Ter essa gratificação emocional. Coisa que você não aprendeu até então, por isso que está em um relacionamento de dependência emocional. E por último, rede de apoio. As chances de uma pessoa que está em um relacionamento abusivo ou em um relacionamento de dependência emocional não ficarem completamente sozinhas, perderem contato com amizades e, enfim, se fecharem, são muito grandes mesmo. Então, aqui é uma retomada de rede de apoio ativa, sabe? Sem vergonha, do tipo assim, ai, nossa, mas faz tanto tempo que eu não falo. É isso, mas agora vai falar, sabe? Ou do tipo, mas tem outras pessoas, então busque outras pessoas. É uma retomada de rede de apoio mesmo. Também tem grupos na internet, enfim, grupos diversos, de pessoas que passam pela mesma situação que você e que estão na sua jornada e que também estão buscando outras, sabe? Para trocar uma ideia e para se identificar e para se apoiarem. Então, as redes de apoio, é claro que são com as pessoas que você conhece, mas também tem muitas redes de apoio na internet e até pessoais, né? Tem uma rede de apoio
social, que eu... É grupo? Aqui. É o Grupo de Apoio para Mulheres com Dependência Emocional. O nome se chama MADA. M-A-D-A. E é um grupo de apoio para as mulheres aqui em São Paulo que podem trocar essas informações também, trocar experiências, e é um caminho. De toda forma, de uma forma ou de outra, vocês perceberam que não é nada fácil, né? E que exige muitas coisinhas. Aqui é um assunto de psicologia, a gente não vai conseguir resolver no sofá de casa assistindo série, tá? A gente vai conseguir resolver problemas de psicologia na terapia. Ok? Mas esse é o caminho. Próxima pergunta. Como começar a praticar o amor próprio? Sei que muda muita coisa na dependência emocional. Yes, você está correta. Como eu comentei hoje, em um processo de dependência emocional, o amor próprio ele se esgota, né? Se esgota totalmente, o que pode acarretar, inclusive, em outros tipos de transtornos de ansiedade, além do TAG, como, por exemplo, compulsões alimentares, TA, né? Mas, enfim, o amor próprio é aquilo que eu estava falando da autoestima. Então, para começar a praticar autoestima, é importante que você entenda qual que é o seu déficit de autoestima. Quais que são os seus pensamentos que são ruins com relação a você. Quando você se olha, quando você pensa sobre você, quando você faz um comportamento que você não gosta, sabe? Como você se trata. Começa a reparar essas coisas e começa a ver qual é o real fundamento delas. Por que você está se tratando dessa forma? Se você trata os outros assim também, sabe? Como você se trata. E a partir disso, por que então você está se tratando assim? A partir dessa resposta, tomar uma atitude. É mais fácil com ajuda. E, é claro, ter comportamentos de autocuidado e de carinho consigo mesmo. Dormir direitinho, se alimentar direitinho, tomar bastante água, estar junto das pessoas que você gosta, descansar durante o dia e se tratar bem com palavras de carinho consigo mesma. E essas coisas. Bom. Ótimo. Gente, passamos aí mais uma live de 40 e poucos minutinhos. Era isso que eu tinha para trazer hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vi que ficaram atentas aqui durante a live hoje. Espero ter ajudado também. Hoje é a penúltima live dessa semana. Falamos sobre a dependência emocional, mas também hoje no perfil coloquei conteúdo sobre procreating, tá? É uma coisa que acontece muito nos ambientes de trabalho. E em relacionamentos também, né? O foco dessa página aqui. Enfim, espero que tenham gostado. Desejo para vocês boas elaborações, caso vocês fiquem com isso na cabeça. E uma boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau.